Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Wagner Rodrigues, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar para vocês 10 coisas que você precisa saber sobre o implante coclear. Número 1, que é uma pergunta muito comum, né? O implante, ele pode ser utilizado para tratamento de todos os tipos de perdas de audição? Resposta é não. Na verdade, a principal indicação, né, as principais indicações do implante são perdas sensório-neurais, ou seja, perdas cocleares, que a gente fala, né, severa a profunda, bilateral e que a pessoa mostra que não tem benefício com o uso de aparelho auditivo. Então, é aquela pessoa que, mesmo usando aparelho auditivo, não tem ganho funcional com ele, né? Não consegue entender frases, não consegue às vezes entender poucas palavras, né? Não consegue desenvolver uma conversa, ouve os sons que para a gente são sons muito intensos, é muito longe. Então é para esse tipo de pessoa, tá? Não é para perdas leves, não é para qualquer tipo de perda. E tem uma outra condição que é bastante importante. A cóclea, que é aquele órgãozinho que está lá dentro do ouvido, que é o órgão responsável pela audição, ele, ela tem que estar pérvia, né? Ou seja, ela não pode estar ossificada por um processo inflamatório e tem que estar presente, né? Porque tem algumas crianças, por exemplo, que nascem com uma perda congênita e não tem cóclea, ou às vezes não tem nervo da audição. Então, é nessa condição que você pode indicar o uso do implante coclear. Segunda pergunta, que é muito comum: qualquer idade você pode fazer a cirurgia de implante? A resposta é depende, né? Então, uma pessoa que nasce com a perda de audição profunda e que não tem oralização, a vida inteira utilizou Libras e hoje tem 20 anos, tem 18 anos, tem 15 anos, não é indicado o uso do implante, tá? Então, não é muito bem a idade em si, mas a condição que aquela pessoa tem. É sempre ideal, quando a pessoa nasce com uma perda congênita, que esse implante seja realizado antes de 1 ano de idade, onde você vai ter os melhores resultados. Quando passa muito de 3, 4, 5 anos, 7 anos, os resultados já começam a ser um pouco piores, né? Então sempre tem que pesar risco, benefício, enfim. E idosos, né? Eles podem fazer implante? Podem, claro que sim. A idade não é o que impede a pessoa de fazer o implante, mas, como eu disse, a sua condição. Então, muitas vezes, aquele idoso que já é usuário de aparelho auditivo e não está tendo ganho com aquele aparelho mais faz barulho do que ele entende as palavras, pode ser sim avaliado e indicado o implante. Então, a idade realmente ela não impede que a pessoa faça o implante. Então, pode ser desde crianças pequenas até idosos. Eu tenho pacientes com mais de 80 anos que são usuários de implante. Uma outra pergunta que é bastante comum, número 3, o paciente sempre pergunta se precisa trocar a parte interna, se a parte interna tem bateria. Então, sempre lembrando, o implante, ele funciona, esses que a gente tem hoje aí no mercado, com duas partes. A parte interna, que é o que vai estimular diretamente a cóclea, que tem um feixe de eletrodos, e a parte externa, que é o processador, é o que capta o som, processa o som e manda essa informação para a parte interna do implante. E é só o processador que tem baterias, né? Então você não vai precisar abrir o crânio, abrir a pele para fazer troca de pilha ou de bateria de implante, tá bom? Isso não, é só da parte externa. Então, tem pessoas que sempre perguntam, né? Mas se então
quer dizer, número 4, que implante tem duas partes. Então, se eu tiver só com a parte interna, eu escuto? A resposta é não. O implante ele só funciona se tiver as duas partes conectadas, o processador externo com bateria funcionando ligado à parte interna. Ele não funciona de forma nenhuma se essas duas partes não estiverem conectadas, tá? Uma outra pergunta também, muito comum, número 5. Depois que eu saio da cirurgia de implante, eu já saio ouvindo? A resposta é não. E por quê? Depois que você faz a cirurgia, geralmente é um corte atrás da orelha, os cortes, as incisões estão ficando cada vez menores, né? E geralmente junta bastante edema aqui, né? Então, você espera que esse edema, esse inchaço de trás da orelha diminua, que haja uma boa cicatrização da ferida operatória e normalmente a pessoa só vai ter a ativação desse implante, essa conexão da parte externa, que é o processador, com a parte interna, depois de 30 dias. E quem faz essa ativação é a fonoaudióloga. Tá? Número 6, que é outra pergunta bastante comum. A audição que eu vou ouvir, o som que eu vou ter, é um som natural? Bom, daí depende muito, né? Então, assim, uma criança que nasce completamente surda e ela começa a utilizar o implante, todos os trabalhos mostram, a gente vê que o ganho funcional é muito, muito bom, tá? Então, assim, ela consegue desenvolver linguagem, ela consegue ouvir os sons, discriminar os sons, e vai ser aquilo que ela vai, assim, entender como um som, né? Porque ela não tem memória auditiva. No adulto, quase sempre as ativações de adultos são um pouco, como é que a gente fala, um pouco decepcionantes para a pessoa, né? A pessoa começa a ouvir, é um som um pouco diferente, não é o som que ele está acostumado, não é aquela memória que ele tem de som, mas a gente vê que ao longo do tempo e aos poucos, esses pacientes ficam extremamente bem com o implante. Então, o som não é o mesmo que aquele tem, mas é muito melhor do que aquele som que ele estava ouvindo antes da cirurgia, e ele é um som funcional, ou seja, você consegue discriminar o que você está ouvindo. Número 7. Depois do implante, eu preciso fazer alguma terapia? A resposta é sim, né? Seja criança ou adulto. Criança é muito mais, né? Porque a criança precisa desenvolver um outro sentido que ela não tinha, né? Então é muito importante. É o que eu sempre falo, o trabalho da fono aí, da fonoaudióloga, é extremamente importante e eu falo que é muito mais importante que a própria cirurgia, porque é um trabalho lento, é um trabalho que depende muito da cooperação dos pais, no caso de crianças, dos familiares, no caso de adultos, e que a gente vê o resultado ao longo do tempo. Então é muito importante o trabalho da fonoaudióloga e precisa sim fazer a terapia. Esse eu digo ainda que é um dos maiores gargalos que a gente tem no nosso país, tá? Uma outra pergunta que as pessoas fazem é se o implante coclear é disponibilizado no SUS, tá? E nos convênios, como é que é isso? Então, sim, tá? O implante coclear é feito no SUS. Você tem aí serviços, por exemplo, como a Unicamp, de onde eu venho, que você tem mais de 1.000 pacientes implantados. Bauru também tem um trabalho espetacular, USP de Ribeirão, USP de São Paulo, Santa Casa de São Paulo, são serviços bastante antigos, tem serviços em BH, tem serviços em Salvador que fazem gratuitamente todo o tratamento e a cirurgia pelo SUS.
inclusive manutenção, é tudo feita hoje pelo SUS. E na verdade, no SUS começou muito antes do que nos convênios, tá? Os convênios é algo relativamente recente. E é isso que causou até um boom, né, nas indicações de cirurgia. Então, sim, tá? O implante coclear pode ser feito tanto no SUS quanto pelos convênios de saúde. Uma outra pergunta que é muito comum, se vai precisar trocar o aparelho, né? O processador externo, ele é mais exposto, então às vezes acontece pequenos incidentes em casa, que às vezes ele quebra, enfim. Então, normalmente esse é o que a gente mais troca, né? Às vezes tem uma atualização, né, de um modelo novo, que tem mais recurso, e a pessoa, ou assim, o usuário sempre quer trocar, né? Que essa é uma discussão bastante grande que se tem com os convênios, principalmente, tá? Agora, na parte interna, a gente troca muito raramente, só quando ele quebra mesmo, quando tem algum problema, quando não tem nenhuma. Às vezes é um implante muito antigo, enfim, daí a pessoa quer trocar. Mas hoje, fazendo alguns exercícios, assim, uma criança que nasce com problema auditivo, que faça o implante na época certa, quando ele tiver 80 anos, 90 anos, é provável que que ele tenha feito aí até 3 cirurgias de implante. Na verdade, ninguém sabe direito, né? Mas é isso que se tem ideia, que se troque mais 2 vezes, talvez. E é muito provável que daqui a algum tempo o implante ele seja totalmente implantável, que não tenha essa parte externa, tenha só a parte interna, mas isso está muito no futuro. Uma outra pergunta que é muito frequente, número 10, né? Eu posso fazer exames de imagem com o meu aparelho? A gente sabe que aparelhos como marca-passo, por exemplo, tem muita restrição, principalmente em relação à ressonância nuclear magnética, né? Então, vamos lá. Exames de imagem que assim utiliza os raios-x, né? Que são as radiações ionizantes, você pode fazer todos eles, tá? Seja raio-x, seja tomografia, não tem nenhum impedimento. Ressonância nuclear magnética, a grande maioria das empresas hoje, né, já disponibilizam implantes que são compatíveis com ressonância de campos de até 3 Tesla, que é o que a gente tem normalmente de mais assim, avançado aqui no Brasil. Os implantes mais antigos do início não eram compatíveis com ressonância nuclear magnética. E você tem vários outros aí que são compatíveis com campo de até 1,5 Tesla. Então, assim, você não sabe, pergunte para o seu médico, tá? Ligue para ele antes de você fazer um exame de imagem. E qual que é o problema quando você faz um exame de imagem com implante? O principal problema que o paciente vai se relata geralmente é dor, porque por causa do campo intenso, o paciente começa a ter muita dor porque pode aquecer o implante, pode até estragar o mesmo. Então, tem que ter um pouco de cuidado, tá? Então, com ressonância, cuidado. Os outros exames de imagem não. Tá ok? Um abraço. Tchau, tchau.